um coração alegre, não consegue realizar as coisas que Deus nos comissionou a realizar. Então, nós não podemos deixar que essas amarguras, né, essa falta de perdão, venha nos fixar no passado. Precisamos abrir mão dessas coisas. Eu fiz uma anotação aqui, assim. Devemos aprender com o passado e construir algo novo em cima dele. Tá? Não devemos ficar remoendo. Não é para viver. Então nós temos que construir algo novo em cima desse passado. Tá? Mas nunca querer que tudo seja igual. Porque não adianta, que não vai ser igual. Tá? Vai ser melhor. Vai ser melhor. Você precisa viver. Tem a experiência, tem o aprendizado, né? Tem a lição. Você já sabe o que você não deve mais fazer. Você já sabe aonde você não deve mais voltar. Então essas coisas vão cada vez mais. Você precisa viver o hoje, pois é o único, tá, em momento em que você tem para viver. É por isso que Jesus disse para nos preocuparmos com o hoje, pois o amanhã, as preocupações do amanhã roubam a paz e nos impedem de ver as bênçãos de Deus. Se nós ficarmos, tá, com raiz de amargura na nossa vida, isso vai impedir a nossa comunhão com o Senhor. Se impede a nossa comunhão com o Senhor, impede também de nós recebermos as nossas bênçãos. Então é por isso que nós temos que nos libertar, tá? Deixar para trás, criar algo novo em cima daquilo, tá? E o Senhor Jesus vai nos abençoar. E quando nasceu o primeiro filho de José, a sua vida estava tão abençoada que ele percebeu que se havia esquecido de todo o sofrimento que viveu e das dores que sentiu, né? Por isso que ele chamou o filho de Manassés, que significa esquecimento. Se José ficasse pensando no passado, não conseguiria ir adiante. Nossas vidas são marcadas muitas vezes por lutas e dificuldades que vão formando cicatrizes em nossa alma. Precisamos nos libertar do passado e saber que aquele que está em Cristo é nova criatura e que as coisas antigas já passaram e se fez tudo novo. Agora, essas coisas que vão nos cauterizando, né, que vão nos acontecendo, que vão fazendo criar cicatrizes, a gente precisa continuar a nossa trajetória, seguir adiante, mas não deixar que essas coisas venham nos tornar amargos. Então nós precisamos estar sempre colocando o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor trate com o bálsamo dele. O Senhor, ele é cura, o Senhor é vida em abundância. Então, tudo aquilo que nós desejarmos, que nós precisarmos, olha, Deus, ele é onisciente. Então, quando você pensa assim, eu quero isso de Deus, na mesma hora Deus já começa a trabalhar aquilo. Então, quando você abre o seu coração, Senhor, eu gostaria de me libertar de tal coisa que tem me prendido lá no meu passado. Mas se você falar de forma sincera, você pode ter certeza que Deus já vai começar a trabalhar na sua vida com relação a isso. Deus vai mudar totalmente o seu humor, Deus vai mudar totalmente as suas atitudes, Deus vai arrancar aquelas lembranças que te amarguram, que te doem, né? Você pode até falar nelas, mas não vão te causar dor, mas porque você confiou e desejou que Deus fizesse, né? A gente precisa querer, desejar. Então sua vida só vai melhorar quando você se esquecer tudo que ficou para trás. Creia que Deus pode apagar seu passado, pois o Senhor lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso está lá em Miqueias 7:19. Então deixa Deus apagar seu passado. Nós vemos na vida de José que Deus fez e Deus quer fazer isso, mas depende somente de nós, porque para Deus nada é impossível.
né? A única coisa que pode atrapalhar Deus fazer somos nós mesmos. Nem o diabo pode impedir. Porque aquilo que o nosso coração desejar melhor para Deus, você pode ter certeza que Deus vai efetuar. Inclusive, para que as bênçãos do Senhor, para que as promessas do Senhor cheguem na nossa vida e na nossa família, nós vemos que a promessa não foi só para José. A promessa foi para José e para a família dele. Então essas crianças nasceram num país totalmente idólatra, não é isso? Mas José teve a inteligência de estar colocando, tá, o caminho para os filhos dele. Nós estávamos até comentando, a mulher dele era egípcia, pagã, totalmente idólatra, não conhecia Deus, mas através, tá, do agir de José, ela aceitou a Jesus, ela aceitou a Deus. Quando ela começou a passar por certos perrengues, na novela mostrou isso, tá? Aqui não fala, mas na novela foi mostrado que ela começou a passar por certos perrengues e ela lembrou do Deus de José. Ela lembrou do Deus de José. E ali, era do modo dela, ela orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração dela. Ela foi livre da mão daqueles homens que estavam querendo fazer algo mal na vida dela. Então, ela viu que Deus agiu. Então, a partir dali, ela aceitou ao Deus de José. E casaram-se, tiveram filhos, e os filhos foram ensinados onde? Nos caminhos do Senhor. Então, para as bênçãos, querido, estender aos nossos, nós temos a obrigação de ensinar nossos meninos no caminho que eles devem andar. Tá? Porque a palavra de Deus diz, ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, mesmo que ele desvie, mesmo que a semente está aqui dentro, ó, a semente está aqui dentro, e eles nunca vão desviar, nunca vão querido. Aí veio o segundo filho, né, de José, que se chamou Efraim, que significa prosperidade, significa dupla prosperidade, frutífero, duplamente frutífero, fértil, né? Duplamente frutífero, porque já era o segundo filho, era duplamente frutífero, porque ele foi fértil naquela terra. Deus deu filhos a ele ali no Egito. E quando a gente estava estudando aqui essas coisas que você falou, eu também recebi isso. Que você vê, ele casou-se numa terra pagã, né? Numa terra estrangeira, numa cultura que não tinha nada a ver com a cultura que havia recebido do seu pai, com os ensinamentos do seu pai, mas ele casou-se e como ele era uma pessoa temente a Deus, então o testemunho dele fez com que a esposa dele se rendesse a Deus e fez com que os filhos dele fossem criados no caminho. Aí eu estava estudando e estava assim, independe aonde nós nascemos, aonde nós fomos criados. Às vezes as pessoas passam por cada situação difícil. Nós mesmos passamos por uma situação de que a gente tinha uma vida financeira melhor quando nós tivemos a Liliane e o Vinícius. Aí quando o Gustavo nasceu, 9 anos depois do Vinícius, a gente já estava com uma outra situação financeira. Aí vem aquela pergunta dentro de você, e agora? Para você criar esse terceiro filho numa situação bem menor, bem inferior a que você criou os outros dois. Aí você começa a ficar preocupado, né? Que estudo? Que escola que eu vou poder pagar? Não posso, agora eu não posso pagar uma escola particular boa. Aí a gente fica com essas preocupações como pais, queridos, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. E eu estudando aqui essa palavra,
Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Às vezes nós ficamos nos apegando a situações financeiras, a situações materiais, a épocas que nós estamos criando os nossos filhos, achando que aquilo é que vai abençoar os nossos filhos. Mas não é. O que nós precisamos é buscar a Deus de forma fiel, de forma íntegra, para que a bênção de Deus se perpetue, esteja sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos. Porque nós vemos ali na vida de José que aqueles 2 filhos deles não foram nascidos num berço lá onde José foi nascido, quando nasceu lá com Jacó. Eles não aprenderam a temer a Deus lá na terra onde Jacó tinha criado sua família. Eles estavam numa outra cidade, debaixo de uma outra cultura, né? E mesmo assim, como José era fiel e temente a Deus, ele não se deixou contaminar. Ele manteve-se íntegro na fé dele a Deus, e então, através da vida dele, a bênção veio sobre os seus filhos. Eu estava até lendo a bênção que Jacó estava declarando sobre os filhos dele, e olha só que coisa bonita que foi falado a respeito dos filhos de José, aliás, de José, no caso, né? Aí a gente então vê, ai meu Deus. Então, querido, nós vemos que é preciso passar por essas bênçãos para encontrar o sonho de Deus. As bênçãos de Manassés foi: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e a bênção de Efraim, avançando para adiante de mim, estão. Filipenses 3,13. Esquecer significa não sentir do mesmo modo que as marcas antigas no seu corpo, tá? Então, essa bênção sobre Efraim, que eu estava lendo, ela é a mesma repetição do pacto de Deus com Abraão. Dali sairia uma inumerosa família, sairia tanta gente que seria incontável, seria como a areia do mar. Então essa foi a promessa que Deus deu a Abraão. Abraão, mesmo não tendo filho, quantos anos Abraão levou? Quantos anos ele levou? E ele tinha uma mulher infrutífera, e ali, 100 anos depois, Deus deu um filho para ele, que daí sairia as 12 tribos de Israel. Amém? Então, aqui no capítulo 49 de Gênesis, nós podemos ver as bênçãos que Jacó decretou sobre seus filhos e as bênçãos que caíram sobre José, que ainda jovem saiu da casa do pai dele, mas foi para uma terra distante, né? E passou por toda essa situação, mas ele foi fiel. E ainda assim, olha só, apesar dele não ter permanecido ali com o seu pai, mas a bênção de Deus se estendeu sobre ele. Olha as bênçãos sobre José. 49 a partir do 22, diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com todas as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai
são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Amém? Mas que bênção, né? Que bênção. É uma palavra maravilhosa. Mas essas promessas estão sobre cada um de nós. Nós podemos declarar essas bênçãos sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Precisamos tomar posse dessas promessas, né? Dessa palavra, porque essa palavra é resultado daquele que escolheu ser fiel a Deus. Não olhou para o que fizeram, não quis se vingar, não odiou, não preferiu viver uma vida amarga, mas deixou o seu coração aberto para passar, né? Sem nenhuma pedra. A correnteza foi passando. Ainda domingo foi falado sobre isso, né? Não vamos viver, tá? Dentro das circunstâncias, tá? Nós temos que viver pela fé. E querido, e para que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, eu anotei aqui 3 itens que Deus me deu. Olha só, a incredulidade não deve encontrar espaço em nossas vidas, tá? Pode nos faltar a visão, a saúde, a morte, pode estar até próximo, mas nossa esperança deve permanecer nas promessas do pacto de Deus. Tá? Então, querido, a incredulidade não pode existir na nossa vida. Porque se nós formos incrédulos, nós não estamos crendo nas promessas de Deus. E sabemos que quando nós não cremos na promessa de Deus, Deus se entristece com a gente. Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta. Segundo, devemos aprender a confiar nas promessas de Deus. Se Jacó já velho não perdeu a confiança de Deus, pela fé abençoou os filhos de José, está em Hebreus 11:21, quanto mais nós que estamos deste lado da cruz. Nós estamos deste lado da cruz, tá? Quanto mais nós que essas promessas vão se cumprir em nossas vidas. Amém? Nossa família, nós já comentamos, mas eu tinha anotado também, nossa família, tá, também deve compartilhar conosco da esperança da fé e da comunhão com Cristo, a exemplo dos filhos de José, que nasceram no Egito e não se corromperam. Antes, eles se fortaleceram na palavra de Deus, eles se fortaleceram na esperança de José, nos sonhos de José, porque com certeza José contava sempre para ele, tá? O pacto de Abraão, o pacto de Jacó, o pacto de José, então, de Jacó. Então, querido, nós vemos que verdadeiramente nós temos que incutir em nossa mente, tá? Incutir na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Porque é dessa forma que nossa família vai compartilhar também. Porque nós sabemos que a salvação é individual. A salvação, queridos, é individual. Se nós não ensinarmos nossos filhos, o mundo ensina. Amém? Mas a responsabilidade de comunicar é nossa. É nossa, né? Você aceitar e se salvar, aí é com você, mas a responsabilidade é nossa. Então aqui nós vemos o quanto é importante, o quanto é necessário a gente se manter fiel, né? A gente não pode querer que os nossos filhos caminhem no caminho do Senhor se não houver fidelidade da nossa parte. Então, nós vemos aí também o quanto foi importante José se manter íntegro, porque ele foi a salvação de toda a sua família naquele período de fome. Deus não fez aquilo só por conta de poupar o Egito. Eu tenho certeza que não. Deus era cuidando do povo dele. A preocupação de Deus era com aqueles que tinham aliança com ele. Então, primeiro os filhos, né? Assim que diz a palavra, primeiro os filhos. O primeiro pão é dos filhos, né? Ou então, o que sobrar
é que eles vão comer, como se fosse os cachorrinhos comendo daquilo que cai da mesa, né? Então, a prioridade é nossa, e para nós termos prioridade, precisamos ser filhos. Amém? Então, querido, nessa noite nós podemos declarar, né? Manassés ficou para trás, não é isso? E Efraim é o que Deus tem para nós. Manassés, vamos declarar nesta noite, igreja? Amém. Manassés ficou para trás. Efraim é o que Deus tem para mim. Amém, igreja? Glórias a Deus, né? Chegamos ao final. Fomos abençoados por essa palavra. Creio que os irmãos também foram abençoados. Quem estava online também foi abençoado. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, não é isso? A palavra de Deus sempre tem um retorno positivo. Então, igreja, vamos glorificar o Senhor, porque o fim está próximo. O fim está próximo e nós não podemos titubear. Nós não podemos pensar, tá, que nós podemos fazer muita coisa no mundo. Nós podemos sim fazer muitas coisas para Deus. Porque quando se fala que a volta do Senhor está próxima, é para que cada dia mais nós nos mantemos em comunhão com Ele. Amém, igreja? Precisamos vigiar, né? O que é que nós temos? Durante essa semana, então, quinta, né? Só quinta agora. É o imersão através do pastor Tadeu e pastora Liliane, quinta-feira, 19h30, através do online. Somente através do online. Sexta-feira tem jovem, né? E sexta-feira tem a célula jovem às 18h30, é isso? Às 18h30 e às 20 horas tem início do curso Casados para Sempre. Você que não se inscreveu, você que deseja fazer, quer melhorar o seu casamento, seu relacionamento, quer conhecer como Deus trata o nosso relacionamento, venha estar conosco a partir dessa sexta-feira agora, toda sexta às 20 horas. Ainda temos uma vaga, tá? A turma ela é composta de apenas 6 casais, mas ainda temos uma vaga. Olha, nós falamos que o curso não é milagreiro, o milagreiro é o Senhor, tá? Mas é uma ferramenta que nós temos para aplicar na nossa vida. Isso que a gente falou da história, justamente. A gente precisa querer, Deus quer agir, mas a gente tem que querer para Ele poder fazer, né? Então vamos estar aí às 20 horas sexta-feira, dando início ao nosso curso, que vai ser bênção em nome de Jesus. Aí no sábado, 9 horas da manhã? 9h30. 9h30 é o jejum. Jejum da igreja, né? E às 16h30, capacitação para os professores. Somente para os professores da escola bíblica. Tá bom? Presencial, com a presença da pastora Kátia, ministrando para os professores. E com a presença da nossa professora Patrícia, que veio lá de São Paulo para estar conosco. Que isso, hein? Tá vendo? Isso então, é que é. Deus nos abençoe no decorrer dessa semana e no decorrer desse ano. Tem muita coisa aí para acontecer e eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos aí para nós, em nome de Jesus. Tem agora o período da oferta, né? O pastor já deve ter colocado os dados bancários aí, a nossa Dudinha ali já deve ter colocado aí na sua tela, tem os dados bancários. Se você deseja abençoar o reino de Deus, abençoar o nosso ministério, esteja à vontade e ser abençoado também, porque aquele que contribui para o reino de Deus é ricamente abençoado, né? Então, esteja à vontade, pode fazer o Pix. Você que está aqui presencial pode trazer aqui ao gasofilácio a oferta, e nós temos a certeza que aquele que dá ao Senhor jamais ficará em falta, né? Conforme diz o pastor Jorjão, né? O dinheiro sai da nossa mão, mas não sai da nossa vida. É isso? É isso, pastor Jorge? A semente, Deus nos dá a semente. Deus tem te dado semente. Não recolha sua mão. Semeia a semente
que a qualquer momento ela vai germinar em nome de Eu Jesus. posso contar uma bênção? Eu posso contar uma bênção? Lá na empresa, está tendo sempre aquele chaveco premiado, tá? Aí teve um dia que eu estava participando. Aí pegou e falei para o Senhor assim, olha só, Senhor, já que eu estou aqui, se o Senhor me abençoar, esse dinheiro não vai passar nem pela minha mão, ele vai direto para a sua casa. Aí tudo bem, esqueci, trabalhei, liguei para os clientes. Aí quando foi 5 horas começou o sorteio. Opa, começou o sorteio. Aí eu falei, Senhor me honra. Aí ali, daqui a pouco, acabou os 50 reais. Eram quase 600 reais, dividido por 5, era 12 pessoas, né? 12 por 5, 600. Aí falei, Jesus, não era para eu entregar na sua casa, então glória a Deus. Aí de repente um supervisor, aqui ó, eu estou tirando mais 50. Aí opa lá, claro, uma gazarra, né? Aí quem foi que ganhou? Euzinho aqui. Aí no domingo anterior eu vim com o Senhor, está aqui, ó, está aqui cumprindo o meu voto. Aí pegou, tudo bem. Semana passada, de novo, teve o chaveco premiado. Estou eu lá, né? Aí pegou, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me honrar, eu vou te honrar. Aí pegou, gente, igualzinho ao anterior. Igualzinho. Tirou um, tirou dois. Lá começou com 20. Começou com 20 reais, terminando com 50. Aí de novo, cara, só faltava um. Aí eu falei, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu tirei o número 6, Senhor. Aí o camarada, o gerente foi lá e tirou. Quando tirou, número 6, eu, glória a Deus! Glória a Deus! Senhor é teu. Domingo eu cumpri, entreguei ao Senhor, tá? E amanhã tem outro, hein? Amanhã não, porque amanhã é quarta. Amanhã tem outro. Vou estar lá se o Senhor, se aprover ao Senhor dele nos abençoar, eu vou estar novamente abençoando a casa do Senhor. Amém, igreja? E assim o Senhor também abençoe cada um, né? Vamos ficar de pé, queridos, para agradecer ao Senhor por esse momento que nós passamos aqui reunidos em seu nome. Eu tenho certeza que Deus nos abençoou. Vamos orar pelas ofertas. Senhor amado, graça nós te damos, Senhor, hoje, por esse momento que nós passamos aqui na tua presença, aprendendo mais e mais de ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, derrama da tua unção sobre cada vida aqui nesta noite, sobre aqueles que estão em casa assistindo online, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pela provisão, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, porque não tem faltado na nossa mesa, não tem faltado na nossa dispensa, Senhor. Continue abençoando, Senhor, abençoando a bolsa apostólica da igreja, Senhor, abençoando, Senhor, as portas, Senhor, abençoando porta de emprego, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoe, Pai, aqueles que vão ofertar, aqueles nossos irmãos, Senhor, que muitas das vezes nem conhecemos, Senhor, mas está abençoando o nosso ministério, Senhor. Continue, Senhor, continue tocando nessas pessoas. Abençoe não só a nossa, a bolsa apostólica, das outras igrejas também, pelo poder que é no nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Em nome de Jesus, nada vai faltar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais esse culto, chamados para vencer.
Obrigada por cada pessoa que aqui esteve presencialmente. Obrigada por cada um que se conectou, por cada um que ainda vai assistir, Senhor, esse culto através do online. Senhor, nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, e o desejo do nosso coração é que nós aproveitemos, Senhor, não desperdicemos nenhuma dessas oportunidades. Que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue nos capacitando, nos preparando, Senhor, para os desafios. Senhor, nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos que esse ano seja um ano diferente, Senhor. Queremos que esse ano seja um ano do despertar. Queremos que esse ano seja um ano de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de discernimento, Senhor. Ao findar esse ano, nós queremos, Senhor, vir com molhos para te agradecer, Senhor, pela nossa colheita, ó Deus, porque eu creio, Senhor, que o Senhor estará disponibilizando para todo aquele que se achegar a Ti, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Olha para nós e concede-nos força, concede-nos graça, saúde, Pai. Olha, Senhor, para as nossas lutas, para as nossas batalhas. Mas não deixa, Senhor, que elas sejam motivos, ó Deus, para nos embaraçar na nossa caminhada. Vai à nossa frente, Senhor, aplainando os nossos caminhos. Vai colocando, Senhor, no nosso coração um sentimento de vitória. Porque o Senhor nos chamou como vencedores, Senhor. Nós não fomos chamados para vencer, nós já somos vencedores. Porque o Senhor conquistou na cruz a nossa vitória. E nós tomamos posse dessa vitória, Senhor. Porque o Senhor já nos deu toda a condição. O Senhor é a nossa condição. O Senhor é aquele que fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos braços, fortalece os nossos joelhos. Guarda, Senhor, a nossa mente para que não seja contaminada. Guarda, Senhor, a nossa mente para que não seja sugestionada. Que não venhamos ser tirados do foco, Senhor. Que nada desta vida, Senhor, venha nos distrair. Mas que possamos, Senhor, estar com nossos olhares fixos em Ti, ó Deus. E assim prosseguindo, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém, Jesus. Obrigada, querido. Glória a Deus.